esta foi a cena que apresentou Matrix para o mundo. E onde a gente não sabia, mas surgia ali um ponto de ignição também no mundo dos colecionáveis, dos bonequinhos, action figures, como você preferir. E hoje eu quero conversar sobre isso com vocês. E vou usar para mostrar, olha só quem chegou aqui, tá? Neo e Trinity. Vamos conversar sobre isso e vou mostrar para vocês como é que Matrix revolucionou o mundo dos colecionáveis. Eu sou o Anderson Estagiário e estou aqui para bater esse papinho com você. Eu não sei como você veio parar aqui, mas você chegou ao canal O Que Há, Velhinho? Um canal da época que a gente ainda não tinha que escolher entre a pílula azul e a pílula vermelha oferecida por Morfeu. Vamos conversar aqui hoje sobre como que a McFarlane impactou o mundo dos colecionáveis a partir de Matrix, que impactou o mundo do cinema e da cultura pop. Primeiramente, deixa eu mostrar para vocês isso daqui, tá? Isso aqui são figuras de 2003. Cara, uma grande sorte você ter vindo parar aqui. Olha como até o blister já está todo amarelado aqui. Bem, isso daqui eu consegui graças a um amigão, o Rodrigo Haak, tá, lá do Rio Grande do Sul. O Rodrigo Haak fez aí a graça de conseguir isso. Não me pergunte como ele faz esses milagres, mas ele fez esse daí, de conseguir essas figuras, ó, lacradinhas, ainda fechadinha, tá, que ele conseguiu pra gente aí. Bem, vou conversar um pouquinho com eles aqui e vou mostrar para vocês como é que são essas figuras. Alguns talvez possam perguntar, poxa, mas isso é uma coisa histórica, você vai tirar do blister? Vou tirar do blister, não dá para ficar com isso daqui, pessoal, encaixotado, tá? Eu não consigo ficar com isso aqui guardadinho na caixa. Ah, mas você pode revender, vai valorizar? Não é o meu interesse. Meu interesse é desfrutar disso daqui, tá? Então vou abrir aqui e aí a gente já volta. Enquanto isso, na sala de justiça. Vamos brincar agora de montar o cenáriozinho que a gente tem aqui de Matrix. Só que como você pode perceber, tem muito acessório aqui e tem muito fio prendendo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar um pause aqui para tirar isso e volto a mostrar as figuras. Olha só, aqui temos Morfeu, parecendo uma pose de dançarino. Neo fazendo cosplay de Walking Dead. E Trinity de bêbada. Quando a gente olha essas três poses, essas três figuras, aparentemente elas são poses estranhíssimas para a gente olhar. Quando eu pego em relação à articulação, olha, Morfeu, ele mexe apenas esse braço. Então nada de demais. Trinity, cabeça, o braço, nenhum movimento e nenhum outro mais articulação. E Neo, Mr. Anderson, meu xará, apenas o braço, os dois braços na verdade, pernas não movimento. Mas olha o detalhe como a capa realmente parece, sobretudo, couro, olha, se dá o visual da Trinity, da roupa brilhosa, bem clássica da cena do filme como aparece, bem caprichado. Você consegue perceber aqui, opa, deixa deitadinho ali, os detalhes da roupa do Morfeu, realmente muito bons. Os rostos, para essa escala, muito bons e para a época também. Mas você percebe que eles não são muito diferente de brinquedos comuns sem articulação. Então assim,
não tem a mesma articulação que tinha, por exemplo, Toy Biz. Tá? Então, assim, o que chama a atenção, o que tem de diferente essas figuras? Bem, vamos continuar aqui que eu vou tentar explicar para você, tá? Quando você imagina e percebe essa cena, você vê que os movimentos impossíveis não dava para reproduzir isso com bonequinhos da época, tá? E aí é onde entra a McFarlane, tem a grande sacada. Olha, em vez de fazer bonequinhos com as articulações, e até pelo custo que se tinha à época, onde a maioria das esculturas eram feitas à mão, não era digitalizado igual hoje, tá, pessoal? Lembra disso aí. Já estamos falando dos anos 2000. O que ela faz? Ela começa a pensar em investir, na verdade, na realidade, ou melhor, em fazer com que aquela cena fosse retratada fora, com os bonequinhos. E aí ela começa a investir não tanto nas articulações, mas na escultura, na qualidade, na fidelidade, digamos assim, dos traços. E aí a gente tem esse diorama, tá, de Matrix. O que acontece? Ali nós temos um ponto de ruptura no colecionismo. Nós não tínhamos tantas figuras assim na época. Aliás, nós não tínhamos, né? McFarlane é que dá aquela sacada que fala o seguinte, olha, a gente tem um público para isso daqui que não é mais o garotinho que brincava ali com Super Powers, com Gulliver, tá? Então assim, essa galera aqui já é uma galera um pouquinho mais velha, que foi amadurecendo. Preciso focar de uma forma diferente. E aí quando a gente brinca aqui, né? McFarlane teve que escolher qual pílula tomar e ela tomou a pílula vermelha, que mudou o mundo dos colecionáveis, tá? Vamos mostrar para vocês aqui essas figuras. Vocês vão perceber o seguinte, elas foram feitas para retratar, fazer um instantâneo de uma cena de cinema. E isso para a época foi revolucionário. Morfeu já traz aqui bastante acessórios. Aliás, ao contrário aqui, né? Como é que ele vai desembanhar? Sua katana aqui. Essa figura de Morfeu dá assim que ele combate os gêmeos. Posso trocar por armas, que são acessórios que vêm também com ele. 2 pares, dá para fazer a troca de mão. E aí eu tenho, dá para fazer 2 armas para cada. E ele tem também essa base. Tá, então esse é o nosso Morfeu. Olha como faz toda a diferença agora esse posicionamento. O fato dela ficar a figura encaixar aqui, olha como faz toda a diferença agora e nós posicionarmos o mesmo diorama dessa forma. É literalmente como se fosse uma foto, um frame do filme. Temos aqui as marcas, né, dos disparos. Muito legal esse detalhezinho aqui também. Olha só os detalhes da ferragem, começa a ficar exposta
muito realista em relação ao filme. Eu acho que eu prefiro ela dessa forma. Tá? Espaço para armas aqui ainda. Está com suas armas aqui, ó. Ok, dá para ver aqui. Tá, e vamos para Mr. Anderson. Esse é o do Neo. Percebam, não é o mesmo da Trinity, não são iguais. Tá? Então, olha os detalhes, aquelas, não sei se vai dar para ver aqui, ó, os cartuchos de armas pelo chão. E aqui dá para ver que eles são feitos para encaixar aqui, ó, tá vendo? Mas não é assim que vai ficar aqui em casa. E pelo menos por enquanto não é essa a minha ideia. Tá, mas vamos lá, vamos colocar o Neo, como é que ele vai se encaixar aqui. Olha só. Aí agora entra. Lembra que eu falei que ele só mexia o braço? Olha por quê. Olha como faz toda a diferença agora poder mexer o braço. Literalmente mais uma vez. Opa, aqui temos também uma coluna. Tá? Não é a mesma coluna, pode perceber que os detalhes são diferentes. Tá? Temos aqui mais uma coluna e olha só como fica completamente diferente. Opa, tá faltando a arma, né? Armando o Neo, nós temos então. Pode ficar aqui também. Sem problema nenhum, né? Não, aqui não, porque o tiro é daqui, né? Bem. Seria essa, talvez, a posição ideal aqui. Então perceba que a ideia é um misto realmente. Não é feito para ser brinquedo, mas para retratar literalmente uma cena do filme. Viram aí? A McFarlane então revolucionou. Matrix revolucionou o cinema, mudou a linguagem e os bonequinhos brinquedinhos tiveram que acompanhar. O que tinha naquela época? Os colecionáveis eram praticamente brinquedos. Tá? Então assim, você tinha que articular, mexer, mas isso daí mudou porque a galera que brincava ficou grande, então não dá para ser brinquedo mais. E aí o visual passou a chamar mais atenção. Tá? Acessórios, por exemplo, né? Como a gente viu o visual da capa, a montagem da cena, o diorama que represente uma cena específica, isso passou a contar muito mais forte. Na esteira depois outras empresas também seguiram pelo mesmo caminho, mas a McFarlane Toys com certeza foi uma que talvez tenha tido o start inicial para que toda essa revolução começasse. Pegou a pílula vermelha e, bem, aí a história mudou completamente e a gente está nessa aqui de colecionando bonequinho, vivendo nostalgia há tanto tempo assim. Mas, uma coisa que é difícil hoje, mas a gente consegue encontrar isso hoje? Não é fácil encontrar esses colecionáveis hoje. Encontrar isso aqui completo é realmente uma raridade, por isso que eu agradeço muito ao Rodrigo Haak que fez aí quebrou a Matrix para poder encontrar esses bonequinhos aí para mim. Hoje você ainda encontra, eu lembro que há uns 6 anos atrás eu vi ele sendo vendido, mas assim, não estava completo, era praticamente só a parede e o boneco, porque isso à época ainda era somente brinquedo, tá? E não tínhamos a abertura como temos hoje de importação, de Mercado Livre, nem sonhar na época, eBay, essas coisas, então assim, não tinha nada disso aqui pra gente. Então era, como é que a gente tinha acesso a isso aqui no Brasil? Ou alguém que ia para fora e trazia, né? Talvez trazia alguns para revender, ou importações pouquíssimas, porque você não tinha uma clientela de compra para isso ainda, e isso era muito mais difícil. E esses que chegavam, muitas vezes chegavam como brinquedo. Então você imagina, acessório se perde, alguma coisa se quebra. Tenho certeza que você deve ter aí várias histórias de bonequinhos que você quebrou ou perdeu nas suas brincadeiras, nas suas aventuras imaginárias e aí.
Então isso é muito difícil de encontrar. E completinho na caixa, assim, realmente não vi aqui pelo Brasil, ainda somente o Rodrigo Haak. Eu comentei com ele falou assim, rapaz, eu acho que eu sei onde tem isso. E aí ele foi lá e conseguiu. E é isso, pouca coisa disso veio para o Brasil, do que veio, a maioria se perdeu, e quem tem, com certeza aí, usa e guarda como uma preciosidade, que vai virar aqui também. Mas bem, é esse o vídeo do estagiário por aqui. Obrigado, McFarlane, por tomar a pílula certa e trazer pra gente essa novidade, essa inovação nos colecionáveis. E você, me diga aí, você lembra dessa época de colecionáveis? Você já colecionava nessa época? Bem, nessa época eu só colecionava revistinha. Tinha uma figura ali, outra ali, mas não era colecionar. Era que eu guardava meus brinquedos que eu tinha guardado aí. Pois bem, estamos aí, pessoal. Valeu? Espero você para um próximo vídeo aí.